No Form Cidades, de maneira semelhante ao que fizemos no Form Estados, nós vamos conectar esse formulário ao banco de dados e utilizar dois objetos visuais, um dbGrid e um dbNavigator. Esses dois objetos vão permitir o dbGrid que nós visualizemos a consulta que vai ser feita à tabela cidades, no caso aqui estados, né, que nós estamos no Form Estados, e o navegador, o dbNavigador, vai permitir navegar pelos registros que serão apresentados. Então, os mesmos conceitos nós vamos aplicar em cidades. Então, a primeira coisa a fazer é adicionar a Unity módulo de dados, porque lá em módulo de dados nós temos o Zcon, e o Zcon está conectado diretamente com o banco de dados. A partir daí, a gente observa, só uma observação, a gente observa lá no código do Form Cidades que automaticamente foi incluída a linha uses modo de dados. Então, quando nós demos file use unit e selecionamos, já foi selecionado, por isso que ele não aparece, o módulo de dados, automaticamente vai ser adicionada essa linha. Então, agora nós vamos adicionar um componente zQuery. Esse zQuery vai se chamar zcidades e ele deve estar conectado com o Zcon. Na propriedade SQL, nós vamos colocar a consulta, o comando dql, para fazer a consulta à tabela cidades. Então, o comando é o seguinte: select da tabela cidade o campo ID, da tabela cidade o campo nome, da tabela estado o campo sigla e da tabela estado o campo nome. Todas essas informações nós estamos buscando inicialmente da tabela cidade, mas também precisamos inner join adicionar à consulta a tabela estado. Nós estamos fazendo referência a estado e cidade. Então já incluímos, né, já informamos que a nossa consulta busca os dados na tabela cidade, mas adicionamos a tabela estado, onde, né, o relacionamento, e aí chave primária é igual a chave estrangeira. A tabela estado.id é igual a tabela cidade.id estado. Ok? Nós vamos tentar ativar agora a nossa consulta. Tudo bem? Não, não ficou tudo bem. Tem uma mensagem de erro aqui. E vamos ver o que é que está acontecendo, porque não foi possível ativar a consulta, não foi possível executar a consulta. E aqui o erro que eu cometi é que eu escrevi inner join tudo junto, tem um espaço aqui, né? Por isso que deu erro no comando. Então, vamos tentar de novo ativar a consulta. Ok, true, a nossa consulta já está funcionando. No entanto, nós não temos um objeto visual que permita visualizar o resultado da consulta. Então, para isso, nós teremos que adicionar inicialmente um data source. Esse data source ele está ligado aos zcidades e vai receber o nome ds de data source zcidades. E junto ao data source nós vamos colocar um dbGrid. Então, o dbGrid, mudei o nome só para dbGrid. O dbGrid ele estará conectado ao data source. O data source está conectado ao zQuery e o zQuery está conectado ao Zcon lá no módulo de dados. Então, o resultado da consulta já foi apresentado, nós não temos ainda nenhum registro na tabela cidades. No entanto, observe que os títulos dos campos são ID, nome, sigla e nome 1. Esse nome 1 aqui se deve ao comando que foi criado. Então, ID, nome e nome. Então, o Delphi, ao construir o dbGrid, ele diferencia como nome 1. Para que isso não fique dessa forma, nós vamos acrescentar aqui no comando select nome da cidade, acrescentar o S, definindo um cabeçalho para cada um
dos campos da nossa consulta, nome do estado. Então, OK. Quando nós alteramos o conteúdo da propriedade SQL do zQuery e cidades, ele deixou de estar ativo, ativo passou a ser false. Nós vamos ativar novamente e agora a gente tem um cabeçalho mais amigável. Então, ID, nome da cidade, o F e nome do estado. Muito bem, para que o formulário funcione corretamente, é fundamental que o zcidades esteja ativo. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio lá que fizemos em estados, selecionamos o form cidades e no evento onCreate, ou seja, ao ser criado o formulário, nós vamos fazer com que zcidades.active igual a true. Nós vamos nos certificar de que a query zcidades ela está ativa. Se nós iniciarmos o nosso projeto, banco de dados conectado, cadastros, cidades, e então nós já estamos visualizando o conteúdo, o resultado da nossa consulta. Então, vamos, utilizando aqui o SQL IOG, vamos dar um asterisco, select asterisco from estado. Vamos ver quais são os estados que estão cadastrados. Então, 2 São Paulo, 3 Minas Gerais. Então, nós vamos inserir uma cidade usando o IOG aqui. Insert into cidade. Nós vamos informar o nome da cidade e o ID estado. E os valores a serem informados são São Paulo, cidade de São Paulo, que fica no estado de São Paulo, que tem o ID 2. Então, São Paulo 2. E vamos executar esse comando DML, esse insert. Select asterisco from cidade e o nosso registro vai ser apresentado. Então, na tabela cidade, nós temos um registro, ID 1, nome da cidade São Paulo, estado, ID do estado 2. Lá no nosso aplicativo, nós ainda não temos como atualizar a consulta. Então, eu vou sair e vou voltar no formulário cidades e agora sim o resultado da consulta já vai ser apresentado. Então, nós temos um espelho aqui do que está armazenado lá no nosso banco de dados. Nós vamos agora sair do aplicativo e acrescentar ao form estados o DB Navigator para a gente poder navegar pelos registros da consulta e também atualizar a nossa tabela. Isso fica para o próximo vídeo.